Olá pessoal, é o professor Sérgio Vaz e nessa sequência de slides nós vamos falar sobre defeito, vício do produto, fato do produto ou fato do serviço. Isso nós vamos falar nesses slides no curso intensivo do Direito Consumidor aqui na Univale. Vamos lá então, inicialmente, para o primeiro slide. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço do fornecedor. O que vem a ser a responsabilidade civil no CDC? Responsabilidade civil, de modo geral, o que está no Código Civil, de forma sucinta, é a obrigação jurídica que tem alguém de responder ou reparar o dano causado ao patrimônio de outrem. No caso do Código de Defesa do Consumidor, é a obrigação jurídica que tem o fornecedor de responder, fornecedor aí também, e o comerciante. Nós vamos ver a distinção no artigo 12 e o artigo 13 do CDC. O fornecedor ou comerciante de reparar o dano causado ao patrimônio do consumidor. Perfeito? Vamos seguir lá. O Código de Defesa do Consumidor, quando determinado produto ou serviço, quando se causa dano ao consumidor ou a qualquer um deles equiparado, qualquer consumidor equiparado, nasce para o fornecedor a obrigação de indenizar ou reparar esse dano, seja ele material, moral, estético ou até de imagem. Essa responsabilidade é objetiva, independente de culpa. Vamos seguir um pouquinho mais para frente. A responsabilidade civil também, lá no CDC, ela pode ser mitigada, ou seja, quando não gera para o fornecedor ou para o comerciante esta obrigação de indenizar o dano causado. Vamos lá. Permite a isenção de responsabilidade desde que o fabricante, o construtor, o produtor e o importador, e também, no caso, o fornecedor de serviços, provem que não colocaram o produto ou o serviço no mercado, que, embora tendo colocado, o defeito inexiste. E ainda, quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na utilização deste produto ou de serviço. Essa é uma forma mitigada, atenuada da responsabilidade civil ali do fornecedor ou do comerciante no CDC. Muito bem. A distinção preliminar entre vício e defeito de produto. Muito bem, aqui eu vou pegar um ponteiro, para a gente poder sinalizar nos slides aí o que a gente quer destacar. A distinção preliminar entre vício e defeito do produto. Quando a anomalia resulta apenas em deficiência no funcionamento do produto ou serviço, mas não coloca em risco a saúde ou a segurança do consumidor, não se fala em defeito, se fala apenas em vício. Então, olha só, não se fala em defeito, mas se fala em vício, aqui destacado. Defeito é tudo que gera um dano, e acrescento aí, dano material, moral, estético ou a imagem do consumidor. Precisa gerar um dano. O fato do produto ou serviço está ligado a defeito, que por sua vez está ligado ao dano. Então, a diferença entre vício e defeito é que o vício causa um dano patrimonial, de natureza material, moral, estético ou de imagem. Vamos seguir para o próximo slide. Professor Risato Nunes. Professor Risato Nunes traz alguns apontamentos importantes aí. Vamos lá. O defeito é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto ou serviço, que causa um dano maior que simplesmente o mau funcionamento. O não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor pago, já que o produto ou serviço não cumpriram o fim ao qual se destina, e qual que é satisfazer uma necessidade do consumidor. Perfeito. O defeito causa, além desse dano do vício, outros danos ao patrimônio jurídico, material ou moral ou estético ou à imagem do consumidor. Então, o professor Risato traz uma distinção importante entre vício e defeito. Logo, o defeito tem ligação com o vício, mas em termos
de dano causado ao consumidor, ele é mais devastador, ou seja, o defeito ele é mais devastador. Geralmente ele causa realmente um decréscimo patrimonial ao consumidor. Vamos seguir para o próximo slide, ainda com o apontamento do professor Risato Nunes. Temos então que o vício pertence ao próprio produto ou serviço, jamais atingindo a pessoa do consumidor ou outros bens seus. Perfeito. Então não vai atingir, o vício não atinge, propriamente dito, o consumidor. Já o defeito atinge. O defeito vai além do produto ou do serviço para atingir o consumidor em seu patrimônio jurídico mais amplo, seja ele moral, material, estético ou da imagem dele. Por isso somente se fala propriamente em acidente, ou chamados acidentes de consumo, como diz o professor Risato Nunes, olha aqui, ó, acidente de consumo na hipótese de defeito, pois é aí que o consumidor é atingido. Perfeito. Então nós vamos falar desse chamado acidente de consumo por defeito do produto ou do serviço. Vamos seguir para o próximo slide. Acidente de consumo de produto ou de serviço é o evento danoso verificado pela utilização de produto eivado de defeito. E o fato de serviço é o evento danoso que ocorre na prestação de serviço, ou chamada falha na prestação de serviço. Então, esse é o chamado acidente de consumo. É o evento danoso verificado pela utilização de um produto eivado de defeito. Não se fala em vício em acidente de consumo com base, principalmente nas palavras do professor Risato Nunes. Vamos seguindo. Agora, com o artigo 12 do CDC. A responsabilidade dos fornecedores ela é objetiva, ou seja, responde independente de culpa, ressalvadas as hipóteses do artigo 1 ao 3, os incisos 1 ao 3 do artigo 13 do CDC, que a gente vai falar um pouquinho adiante. O comerciante tem responsabilidade subsidiária nos acidentes de consumo, pois os obrigados principais são fabricante, produtor, construtor e importador. Nesta questão aqui, que está falando sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante, existem várias decisões que tratam ao contrário, dando como o comerciante como responsabilidade solidária junto ao fabricante. Vai depender de caso a caso. Vamos seguir um pouquinho para frente. Olha só. O artigo 3 traz que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, ou no artigo 12, passando a enumerar as 3 hipóteses em que ele pode ser igualmente responsabilizado, ou seja, solidariamente responsabilizado. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Isso é o inciso 1 do artigo 3 do CDC. 2, inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador. E o 3, inciso 3 do artigo 13 do CDC, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Veja bem, então, esses 3 incisos, eles levam o comerciante a responder igualmente ao fornecedor, ou ao fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, e também ao prestador de serviço. Perfeito, pessoal? Muito bem. Eu quero aqui agradecer a atenção de todos, colocar aqui que nesses slides a referência bibliográfica foram do professor Risato Nunes e também do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Aguardo vocês na próxima aula com novos slides para discutirmos ainda os artigos 49, 50, 56 do Código de Defesa do Consumidor. Até lá! Playing from Adminnerd 17